Olá a todos, eu sou Giovanni de Carvalho e hoje iremos falar sobre o livro O Urbanismo, de François Chouet. Bom, a François Chouet é uma escritora e jornalista francesa nascida em Paris no ano de 1925. Ela é autora de vários livros sobre urbanismo e sobre patrimônio e foi em 1965 que ela publicou pela primeira vez o livro que a gente vai conversar hoje, O Urbanismo, Utopias e Realidades. Bom, ela publicou em 65, mas demorou 14 anos para esse livro chegar no Brasil. Foi em 1979, pela editora Perspectiva. Ok, agora falando de fato sobre o livro Urbanismo, é importante se dizer que ele se divide em duas partes muito importantes. A primeira é um capítulo chamado Urbanismo em Questão, que é onde a François Chouet faz um resumo de tudo o que aconteceu no urbanismo, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. No caso, os dias de hoje é quando ela terminou de escrever o livro. A segunda parte é onde ela traça alguns exemplos sobre cada época do urbanismo e cada linha de pensamento, como por exemplo o pré-urbanismo ou o urbanismo em questão, que seria a primeira fase do urbanismo com seus pensadores, os seus arquitetos, e outros pensadores também, como por exemplo os pensadores da tecnotopia, da antrópolis, ou um capítulo final que se chama Filosofia da Cidade, que é onde alguns filósofos, alguns pensadores, eles traçam algumas linhas de pensamento sobre cidades, sobre, por exemplo, o que é habitar, o que é construir e o que é morar. O vídeo de hoje é apenas uma introdução sobre o livro Urbanismo. Eu pretendo, nos próximos vídeos, fazer como se fosse uma minissérie sobre cada capítulo do livro em questão e explicar mais minuciosamente sobre pré-urbanismo progressista, pré-urbanismo culturalista e pré-urbanismo sem modelo, passando por urbanismo, o urbanismo em questão já, né? O urbanismo progressista, o urbanismo culturalista e o urbanismo naturalista, até chegar em tecnotopia, antrópolis e filosofia da cidade. Eu acho que fica mais interessante fazer um vídeo sobre fazer vários vídeos, cada um sobre seus tópicos, do que fazer um vídeo só extenso, que ficaria cansativo para vocês que estão assistindo, quanto para mim que estou gravando. Então, o vídeo de hoje é apenas uma apresentação do livro em si. Bom, vamos lá então. O livro é esse, ele é publicado assim desde 79, ele faz parte de uma coleção da editora Perspectiva, uma coleção chamada Estudos. No caso, o Urbanismo é o número 67. Não sei se está dando para ver, porém é importante dizer que é a editora Perspectiva que lançou essa linha de livros chamado Estudos, essa coleção. Ela fala sobre vários assuntos, ela não se limita a falar de arquitetura e de urbanismo. Ela fala de psicologia, de antropologia, de filosofia, de língua portuguesa, de vários assuntos. E um dos assuntos abordados são arquitetura e urbanismo. Essa coleção é muito bem-vinda para todos os curiosos que sentem a necessidade de aprender um pouco mais sobre determinados assuntos. E no caso do urbanismo, esse livro da François Chouet, eu classificaria ele como um livro introdutório. O primeiro livro que um urbanista deveria ler. Um estudante de urbanismo ou até mesmo um curioso, uma pessoa que não é urbanista, não estudou para ser urbanista, mas ela sente curiosidade, ela sente um certo carisma pelo assunto e quer aprender um pouco mais. Então seria um livro introdutório. Ele traça bases importantíssimas para quem quer adentrar nesse mundo. Fala sobre toda a sua história e fala também sobre referências, né? Autores, livros e alguns relatórios, algumas pesquisas que acontecem nesse tempo. O livro Urbanismo, ele possui 350 páginas, ele é até grossinho, não possui imagens, é apenas textos, não sei se dá para ver, só tem texto, mas são textos de qualidade. Cada página é importante e forma bases para você se tornar um urbanista melhor do que você já é, vamos dizer assim. Ok, agora vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro, que é o Urbanismo em Questão. Aqui, a François Chouet,
ela conta a história do urbanismo. Se você fosse ler um capítulo só do livro, eu indicaria esse, que ele já é um resumo geral sobre o urbanismo. Como eu disse, os capítulos posteriores são apenas exemplos e citações de seus principais pensadores. O urbanismo em questão começa lá na Revolução Industrial, que é onde de fato começou o urbanismo. Bom, antes da Revolução Industrial não existia esse pensamento urbanístico, não existia a profissão de urbanista. Ela só veio a existir posteriormente à Revolução Industrial. Mas por que isso? Aconteceu que, com o advento das máquinas, foi necessário mão de obra para manobrar de fato essas máquinas. Então, as pessoas que moravam no campo migraram para as cidades, que é onde ficavam localizadas as fábricas. Só que não foi uma pessoa para a cidade ou duas, foi quase que todo mundo, foi uma grande migração do campo para as cidades. Com isso, as pessoas, esses imigrantes ou migrantes apenas, eles ficaram sem moradias, passaram a morar nas ruas, em becos, em situações imundas e insalubres. Com isso, começou a surgir alguns pensadores, que se dividiram em culturalistas e progressistas. Os progressistas eram pensadores que eram a favor dessas máquinas, que eram a favor da Revolução Industrial. Então, eles basicamente, a grosso modo, eles defendiam que deveriam ser feitas habitações para esses funcionários morarem, esses trabalhadores. Já o pensamento culturalista já defendia que a Revolução Industrial não deveria ter acontecido e eles queriam a volta para o passado, vamos dizer assim, a vida tranquila no campo, com todo o verde que existia por lá, toda a tranquilidade, essa vida mais pacata, vamos dizer assim, eles eram mais saudosistas. Lembrando que é uma simplificação do pensamento tanto progressista quanto culturalista. Para mais especificações nos seus respectivos vídeos, ok? Mas enfim, outra linha de pensamento era o pré-urbanismo sem modelo, que era defendido basicamente por Karl Marx e Friedrich Engels, que são os pais do socialismo, e eles apenas criaram movimentos, né? Eles eram contra as indústrias, as fábricas, eles eram contra a forma que os trabalhadores eram tratados, o tempo absurdo de trabalho, né? Então eles defendiam movimentos para que esses funcionários se levantassem e revolucionassem, né? Eles eram a favor da revolução. Lembrando que nessa época não existiam urbanistas, eles eram pré-urbanistas, eles eram donos das fábricas, eles eram economistas, alguns filósofos, alguns engenheiros, não engenheiro civil, mas engenheiro de máquinas, né? Os inventores, vamos dizer assim. Então, passada essa primeira época, surgiram os urbanistas mesmo, que aí já surgem nomes mais importantes para o cenário da arquitetura e do urbanismo, como o Le Corbusier, o Ebenezer Howard, o Walter Gropius e o Frank Lloyd Wright. Eles eram divididos também em progressista e culturalista, e o Frank Lloyd Wright com o urbanismo naturalista. A linha de pensamento se mantém quase que a mesma, diferenciando apenas no urbanismo progressista, onde agora o pensamento não era mais defender de fato a Revolução Industrial, mas sim criar um novo movimento artístico. A partir desse ponto, tudo que viesse a seguir seria novo, não teria nada antigo, vamos dizer assim. Os culturalistas mantinham essa visão do passado, eles queriam voltar no tempo, a grosso modo, é claro, e o naturalismo do Frank Lloyd Wright tem toda uma particularidade dele. Ele engloba tanto partes do progressista quanto do culturalista, mas ele é todo pessoal e merece comentários à parte. Passado essas linhas de pensamento, temos alguns pensadores, como a gente pode dizer, à parte. É como se o urbanismo progressista, culturalista, fosse um núcleo, e esses pensadores que viessem a seguir, olha a moto, e esses pensadores que vieram a seguir fossem algo que orbitasse entre esse núcleo. Então temos, por exemplo, a tecnotopia. São pensadores que, como o próprio nome já diz, tecnotopia, uma utopia tecnológica, certo? Eles defendiam, ou pelo menos eles planejavam cidades mais futurísticas, talvez, mais tecnológicas, e também merecem comentários mais apropriados nos seus respectivos vídeos. Temos também Antrópolis, que, como o próprio nome já diz,
seria cidade para pessoas, né? Antropo, pessoas, e polis, cidades. Esses são pensadores mais humanos, vamos dizer assim. Não que os outros não sejam, mas eles olharam com mais carinho para as cidades, para as pessoas que moravam nessas cidades e para os problemas que essas cidades eles apresentavam. Então eles traçam linhas de pensamento com problemáticas e com soluções voltadas para os moradores das cidades e para as cidades em si, certo? Por fim, a filosofia da cidade trata de filósofos, como o próprio nome já diz, e eles traçam algumas linhas de pensamento bem bacanas sobre o que é a cidade, certo? Ou o que é um morar, o que é o habitar, o que é o construir, e em cima disso eles criam suas teorias sobre esse tema que é tão importante para nós, que é a cidade, que é onde a maioria de nós moramos, né? Então, o urbanismo em questão, esse primeiro capítulo do livro Urbanismo, Utopias e Realidades, do François Chouet, ele é um resumo da história do urbanismo, desde a Revolução Industrial até os dias onde ela terminou de escrever o seu livro e depois de publicá-lo em 1965. No próximo vídeo, então, eu vou começar a falar sobre cada tema, cada capítulo do livro. O primeiro é o pré-urbanismo progressista, e eu espero vocês no próximo vídeo, certo? Se vocês gostaram, deem um like, por favor. É um ótimo feedback para eu saber que o vídeo está bom, e até mesmo dê um dislike caso algo esteja ruim, não esteja adequado. Também comentem, comentário legal é onde vocês podem fazer sugestões, tanto de próximos vídeos, próximas séries sobre livros. Eu pretendo fazer sobre vários. Aqui esses livros todos vão ganhar série, e vários outros que estão para chegar também. E comentem e compartilhem. Compartilhar é legal. Caso você tenha algum conhecido que é urbanista, que é arquiteto, vale a pena compartilhar esse vídeo com eles. Ou se você tem algum amigo, algum parente que vai começar o curso de arquitetura e urbanismo agora, vale a pena já conhecer esse livro Urbanismo, que todos os professores de arquitetura indicam. Não tem um que não conheça esse livro que não indique. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e comentem. Eu vejo vocês no próximo vídeo sobre pré-urbanismo, e até lá!